Olá pessoal do Saraula, que é o professor Thiago Baldez, da Secretaria de Educação do DF, coordenador de capoeira nos Jogos Escolares. Eu vim aqui a convite do professor Francisco, meu camarada que faz um trabalho fantástico aí de ressocialização na educação. Enfim, ele fez um pedido para que eu descrevesse alguns pontos relacionados à capoeira e à educação integral. Tá? Nesse sentido, eu quero iniciar essa fala falando um pouquinho do que é a capoeira, o que é a sua origem, que a gente chama de etiologia. De onde surgiu essa palavra capoeira? Capoeira, na verdade, se a gente for buscar nos fatos antigos, historiográficos, a gente percebe que é justamente o local onde se tinha um mato baixo, um mato roçado, um mato extinto, um mato queimado, uma mata que já foi. E ali era justamente um dos locais, dentre outros vários, que os negros africanos e as negras africanas escravizadas praticavam essa luta. Era um momento de prazer, de lazer, mas também era um momento belicoso, de morte. Então ali eles teriam que treinar movimentos, vamos dizer assim, que teriam que ser muito eficientes para, num possível combate contra o feitor, contra o capitão do mato, contra o senhor de engenho, ele conseguisse, de certa forma, aplicar alguns golpes, e esses movimentos de golpes eram retirados justamente dos animais, da natureza, né? A bênção, o chute, a cabeçada. Então, dentro da capoeira nós temos vários movimentos de golpes vinculados aos movimentos dos animais. Enfim, essa é a origem da palavra mais aceita, que a gente conhece como etiologia, que é a origem do nome dessa considerada arte-luta brasileira. Ela é considerada arte-luta brasileira porque foi justamente nesse terreno de disputa do interior do Brasil que os escravos, vinculando várias lutas que trouxeram de África e juntando aqui com as lutas dos nativos da terra, os indígenas, eles conciliaram esses movimentos, esses rituais e, de certa maneira, juntaram possibilidades para a criação de uma luta genuinamente brasileira, uma luta de resistência, uma luta do povo do Brasil, uma luta que era contra o regime escravocrata, um regime que foi responsável pela morte e dizimação de milhares de nativos da terra do Brasil, os indígenas, e também dos negros africanos que vieram de várias etnias, várias tribos, nos terríveis tumbeiros, né, atravessando o mar do Atlântico e chegando aqui. E aí era claro que as pessoas que estivessem nessa jornada, que é chamada diáspora, eles não iam aceitar um regime tão desumano, né? Então, nesse sentido, a capoeira ela é criada, sim, justamente para o negro ser liberto, para ele juntamente com o indígena ir até o quilombo, criar suas manifestações culturais, trabalhar a sua cultura religiosa, a sua espiritualidade, trabalhar os seus folguedos, as suas danças, os seus batuques e ser feliz, né? Porque o objetivo do ser humano, no fim das contas, é ser feliz. Ninguém veio aqui na Terra para ser infeliz. Enfim, falando um pouquinho mais de capoeira, dessa origem, eu queria salientar que tivemos algumas lutas bastante importantes aqui da terra, do solo do povo do Brasil, do interior do Brasil de dentro. Então, era para ser criada a capoeira aqui no solo brasileiro, como eu disse, a gente teve a influência de várias lutas africanas, o batuque, o engolo, o camangula. E aqui no Brasil também tivemos influência do chondaro, lutas indígenas, da munganga, que era uma luta sertaneja brutal, de morte, tá? E dessa maneira
os negros criaram a nossa arte-luta, que é conhecida como nome de capoeira. E essa capoeira, ela cresceu tanto que ela foi uma das lutas principais, por exemplo, a criação do frevo. A capoeira teve na origem do samba, a capoeira teve na origem das criações do candomblé, a capoeira ela teve no reinado, ela teve na Guerra do Paraguai. Tá? A capoeira, então, ela participou de vários movimentos culturais, sociais e históricos do Brasil. E ela chegou também na educação, ela chegou nas escolas, que é o que eu queria falar. Porque o sarau é um movimento de educação, de ressocialização. Para vocês terem ideia, a capoeira ela passou por um período de criminalização no Brasil, ou seja, você não poderia jogar capoeira em praças públicas, nas ruas, era considerado crime nacional durante 40 anos, 1890 a 1930. Então, se você fosse pego, por exemplo, você ia para uma colônia penal em Fernando de Noronha, por exemplo, que foi uma das principais, e por lá você ficava isolado da sociedade, tá? E hoje em dia, por exemplo, em Brasília, tivemos vários movimentos da capoeira na educação prisional, no antigo CAGE, no PROEM, na Escola Meninos e Meninas do Parque, como um movimento de trazer a pessoa, reinserir a pessoa na sociedade. Porque, como o Francisco fala muito bem, as pessoas, na verdade, não tiveram oportunidades na vida, né? E o Estado também, brasileiro, infelizmente, ele não quer ressocializar. Parece que a educação prisional, ela criminaliza mais ainda as pessoas. E através da educação, do saraula, de projetos do rap, projetos de capoeira e dentre tantos outros, a gente pode trazer uma cultura de paz, uma cultura de movimento popular dentro da educação. É isso que a gente busca, nós educadores, professores, e eu tenho certeza que a capoeira é uma modalidade de desenvolvimento integral muito grande. Eu falo desenvolvimento integral no sentido da integralidade do ser humano, não trabalhar só o corpo, o físico, né? Mas ela trabalha o grupo, a cooperação social, trabalha a musicalidade, trabalha um pouquinho da espiritualidade, cada um na sua, sem falar de religião, porque a capoeira não tem religião, quem tem religião é o capoeirista. E com certeza a capoeira deveria estar obrigatória em todas as escolas do Brasil, porque é um movimento cultural popular nascido daqui, que é genuíno, que tem raiz e trabalha vários elementos de educação, de tratar bem o próximo, de tratar bem o deficiente, tratar bem o mais velho, tratar bem o nosso griot, né? Você buscar as histórias dos antigos, a tradição oral e perpetuar todo esse conhecimento mágico, místico e de sabedoria para os mais jovens, tá bom? Então a ressocialização precisa da capoeira, porque a capoeira já está pronta para ajudar todos e todas na construção de um mundo mais digno, num mundo mais tranquilo, um mundo de cultura de paz. Então é isso que eu queria falar, o tempo é curto, mas agradeço ao Saraula, a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu queria agradecer novamente ao professor Francisco, obrigado a todos. Vou terminar tocando um pouquinho de capoeira aqui. Yeah! Axé, galera. Obrigado.